Paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados e abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Hoje nós iremos concluir, para a honra e glória do Senhor Jesus, o livro de Josué. Que bênção, né? Capítulos 23 e 24, concluímos Josué e estaremos dando início no livro de Juízes, capítulo 1. Vamos à leitura? O subtítulo da Bíblia que eu tenho é essa: Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e entrando em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos, e aos seus cabeças, e aos seus juízes, e aos seus oficiais, e disse-lhes: Eu já sou velho, e entrando em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez, todas essas nações, por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é quem pelejou por vós. Vede aqui, que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, e essas nações que ficam desde o Jordão, como todas as nações que tenho destruído, até o mar grande, para o pôr do sol, e o Senhor vosso Deus as impelirá de diante de vós, e as expelirá de diante de vós, e vos possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos, pois muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda, para que não entreis essas nações que ainda ficaram convosco, e dos nomes dos seus deuses não façais menção, nem por ela façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis, mas ao Senhor, vosso Deus, vos achegareis, como fizerdes até o dia de hoje, pois o Senhor expeliu de diante de vós grande e numerosas das nações. Quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus que pelejará por vós, como já vos tem dito. Portanto, guardai muito a vossa alma, para que amardes ao Senhor vosso Deus, porque de alguma maneira vos apartardes ou vos achegardes ao resto dessas nações que ainda ficou convosco, e como ela vos apartardes a vós, elas entrareis a vós. Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir essas nações de diante de vós, mas vos serão por laço, e rede, e açoite às vossas costas, e espinho aos vossos olhos, até que pereçais dessa boa terra, que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis aqui vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, todo o vosso coração e toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas as sobrevieram, nenhuma delas caiu, uma só palavra sequer. E será que assim como sobre vós vieram todas as boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus, quando transpassardes o concerto do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes aos outros deuses, e a eles vos inclinares, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Agora Josué está chegando no final da sua caminhada. Josué está perto aqui agora dos 110 anos. Ele reúne o povo, ele conclama o povo, ele faz as últimas instruções. Ele dá as suas últimas orientações, dando uma palavra de alerta, dando uma palavra de exortação, dando uma palavra de presta atenção, para que eles não viessem a se desviar, porque um povo ainda havia permanecido no meio do povo, e ainda não tinha sido rechaçado, expelido totalmente. E ele dá uma direção para que eles fizessem isso o mais breve possível, para que eles não viessem a se corromper com os costumes e com os pseudos e falsos deuses daquelas nações e daquele povo que ainda estava ali inserido no meio do povo de Israel. Ele falou que da mesma maneira que a boa mão do Senhor fora para com eles, para as bênçãos, para as benesses, para cumprir as promessas,
Da mesma maneira, se eles quebrassem o concerto, se eles quebrassem a aliança, se eles quebrassem o pacto e se eles se curvassem, se eles servissem a outros deuses, a mesma forma que o bem veio sobre eles, o mal também viria sobre eles. Então, uma palavra de alerta, uma palavra de exortação, onde Deus nos diz que Deus não tem um culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Então, segue agora no último capítulo. Josué traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por ele. Agora Josué traz ele como o próprio exemplo. Ó. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, da além do rio: antigamente habitaram os vossos pais, Terá, pai de Abraão, pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei a Jacó e a Esaú. E de Esaú dei a montanha de Seir para possuir. Porém Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, vistes o mar, e os egípcios perseguiram os vossos pais com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho, e clamavam ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles e os cobriu. E os vossos olhos viram que eu fiz no Egito. Depois, os habitantes no deserto, muitos dias. Então, eu trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, das quais pelejaram contra vós, porém os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos, ele vos abençoou, e livrei-vos da sua mão. E passando-vos vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus e os heveus, e os jebuseus, porém dei na vossa mão, e enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Eu vos dei a terra, em quem não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comei das vinhas e dos olivais que não plantastes. Josué faz um novo concerto com o povo. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade, com verdade. Deitai fora os deuses quais serviram os vossos pais, da além do rio e no Egito. Servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor, escolhei hoje, não amanhã. Escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam do além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo, dizendo: nunca nos aconteça que deixamos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto Deus é santo, e Deus é zeloso, e não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixares o Senhor, e servides a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de fazer o bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhestes o Senhor para o servir.
e disseram: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, o Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué um pacto, um concerto, uma aliança, naquele dia com o povo, e lhe pôs por estatuto de direito em Siquém a pedra do testemunho. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e ergueu e eregeu ali, debaixo do carvalho, que está junto do santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que essa pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. E também será testemunho contra vós, para que não mentais ao vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. A morte de Josué e de Eleazar. E depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. Eu quero fazer um ponto aqui, um parênteses, com algo muito interessante. Josué era um homem de guerra. Lembra quando Moisés estava com a vara levantada? De um lado Arão, de outro lado Ur. E Moisés intercedendo, e quem estava no campo de batalha? Josué. Josué era um homem que não fugia à batalha. E olha que coisa interessante, eu particularmente nunca vi, nem na história medieval e nenhum outro tipo de livro, pseudepígrafo, espúrios, nenhum outro. Qualquer guerreiro que tenha vivido a idade de 110 anos. Perceba que ele não morre pela espada. Perceba que ele não morre pela lança de perto. Perceba que ele não morre pela flecha de longe. Perceba que ele não morre por emboscada. Perceba que ele não morre de nenhuma dessas maneiras. Porque, lembra o que Deus havia falado para ele lá no início? Esforça-te, tem bom ânimo. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Aonde colocares a planta dos teus pés, você vai possuir. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, não te espantes diante deles, porque eu sou o Senhor teu Deus. E a palavra se cumpre. E agora aos 110 anos, não morreu pela flecha, não morreu pela lança, não morreu pela espada, não morreu de nenhuma maneira, morreu de morte natural, pelo que nós entendemos aqui. A Bíblia não relata qual foi, mas não diz que foi de uma dessas formas que eu falei para você, por ser um homem de guerra. Então, o que eu trago para a minha vida? Se Deus guardou Josué durante 110 anos, sendo um homem de guerra, um guerreiro que ia para o campo de batalha, não se acovarda não, meu irmão. Não se acovarda não, minha irmã. Vai para a luta, vai para cima, vai para o campo de batalha. O Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, é Ele que peleja por vós. O Jeová, o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso, é Ele que vai adestrar tuas mãos, firmar os teus passos sobre a rocha, te dá graça, te dá força, te dá virtude, te dá sabedoria, te dá estratégia para que você possa enfrentar os teus adversários, os teus inimigos, as tuas lutas, e vencer todas elas em o nome do Senhor Jesus. Vamos concluir? Coisa linda isso, né, meus irmãos? Da idade de 110 anos, e sepultaram no termo da sua herdade em Timnat-Sera, que era no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda vieram muito depois de Josué, que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo de que Jacó comprara, aos filhos de Armon, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram herança para os filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro, ou seja, no monte de Finéias, seu filho, que fora dado na montanha de Efraim. E aqui nós concluímos o livro de Josué, o primeiro dos 12 livros históricos. Então perceba que foi narrada a história. Agora são fatos históricos. Para quê? Para trazer a minha, a tua memória, a minha, a tua lembrança, ou muitos agora estão se deparando e conhecendo essa história, e ver a boa mão de Deus estendida em favor do seu povo, e em favor dos seus servos e das suas servas, dos seus filhos e das suas filhas, daqueles que o adoram em espírito e em verdade, daqueles que o reverenciam, daqueles que passam pela luta, pela prova, pela difamação, pela calúnia, pelos levantes, pelos embates, e não recuam, e não retrocedem, e não olham para trás, e não se acovardam, muito pelo contrário, se posicionam, mesmo nas poucas forças, mesmo nas limitações, mesmo nas imperfeições, mesmo nas falhas, mesmo nas faltas, mesmo nas fraquezas, mesmo com os erros, mas está ali
ao pé da cruz, clamando pelo sangue de Jesus, pela misericórdia, para que Deus renove, para que Deus restabeleça, para que Deus adestre as mãos, para que Deus firme os passos sobre a rocha, para que Deus firme os joelhos trôpegos, para que Deus unja lábios, gargantas e cordas vocais, para que Deus tire o comichão dos ouvidos, as escamas dos olhos e continue perseverando. Nunca foi fácil, como eu já disse outrora e volto a dizer, nunca vai ser. E assim mesmo para o povo de Deus, mas é desse jeito, porque maior e melhor é o que está conosco. 1 João capítulo 4, versículo 4, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então agora nós chegamos no livro de Juízes, e esse livro, ele tem uma característica interessante, que logo após a morte de Josué, nós vamos ver o decorrer da história, a junção da história, e o que aconteceu. Então, para a gente ganhar tempo e não ficar uma leitura muito extensa, eu quero já mergulhar aqui, no capítulo 1 de Juízes, novas conquistas pelas tribos. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. E eis que dei essa terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo, a herdade que me caiu por sorte, e pelejamos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua que caiu sorte. E Simeão partiu com ele, e subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus, os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens, e acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os ferezeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, o seguiram e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos e polegares das mãos e dos pés cortados apanham as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pegou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Perceba que esse homem era um homem poderoso. Você viu que ele tinha considerado ali, 70 reis, ele tinha tirado o polegar da mão direita e do pé direito, que pegavam migalha, ou seja, que era humilhado por ele. E ele foi pego na própria humilhação. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomaram e feriram a fio da espada a cidade e puseram fogo. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas do sul e nas planícies, e partiu Judá contra os cananeus, glória, que habitavam em Hebrom. E era, porém, dantes o nome Hebrom Kiriate Arba. E feriram Sesai, Aimã e Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir. E era dantes o nome Debir Kiriate Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriate Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela, e o persuadiu, e que disse: um campo a seu pai. E ele se apeou, jumento, e saltando Calebe lhe disse: o que é que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu fontes superiores e fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arabe, e foram e habitaram com o povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente destruíram, e chamaram o nome dessa cidade Orma. Tomou mais Judá a Gaza com o seu termo, e Asquelon com o seu termo, e a Ecrom e o seu termo. E foi o Senhor com Judá, e o despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro, e deram Hebrom a Calebe, como Moisés dissera, e dali expeliu os filhos de Anak, os 3 filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim, em Jerusalém, até o dia de hoje. E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles, e fez a casa espiar a Betel. Foi dantes o nome dessa cidade Luz. Vieram os espias, um homem que saíra da cidade, e lhe disseram: ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de beneficência. E mostrando ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio da espada. Porém aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem foi-se à terra dos heteus, e edificou uma cidade, e chamou o seu nome Luz. E esse é o seu nome até o dia de hoje.
Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Saã, nem dos lugares da sua jurisdição, nem Tanaaque, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido, com os lugares da sua jurisdição. E quiseram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais força, fez os cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Tampouco expeliu Efraim os cananeus que habitavam em Gezer. Antes os cananeus habitavam no meio deles em Gezer. Tampouco os expeliu Zebulon, os moradores de Quitron, nem aos moradores de Naalol. Porém, os cananeus habitavam no meio dele e foram tributários. Tampouco Azer expilou nos moradores do arco, e os moradores de Sidom, nem Alabe, nem Axibe, nem Elba, nem Afeca, nem Reobote. Porém, os serenitas habitavam no meio dos cananeus, que habitavam na terra, porquanto não os expeliram. Tampouco Naphtali expeliu os moradores de Bet-Seme, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus, que habitavam na terra. Porém, lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e aos de Bet-Anate, e apertaram os amorreus aos filhos de Dan e as montanhas, porque não os deixaram descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon, em Saalabim. Porém, prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus, desde a sua subida a Acabrim, desde a penha, dali acima. Perceba que agora você vai ver algumas mudanças aqui, que já começa a ter uma desobediência. Você viu que a ordem, tanto por Moisés, depois ratificada por Josué, era para expelir totalmente. E eles fizeram tributários. E depois lá na frente você vai ver o que vai acontecer. Então o que eu aprendo aqui? Que não há meias verdades, que não tem meias mentiras. Por isso que Jesus fala em Mateus capítulo 5, verso 37. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. O que disso passar é procedência maligna. É para expelir totalmente? Expele totalmente. Não é para expelir parcialmente. Ou quase todos. Tudo é tudo. Não é quase tudo. Então aqui você já vai vendo aqui traços de uma desobediência por parte das tribos. Nem todos. Você vê que os primeiros, Judá, Simeão, eles foram e cumpriram, executaram com excelência. Mas a grande maioria foram deixando eles, não, eles são poucos, eles vão ficar trabalhando para nós ali, vão pagar imposto e tal. Vamos deixar eles por aqui mesmo. Não era essa a ordem do Senhor. Então preste atenção e cumpra a risca, que nós vamos cumprir a risca. Aquilo que Deus nos ordenou, aquilo que Deus nos instruiu, aquilo que Deus nos orientou através da sua palavra. Amém? Essa foi a leitura de hoje, agora no livro de Juízes. Então vamos orar, agradecendo pela conclusão do livro de Josué e pelo início do livro dos Juízes. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela conclusão do livro histórico de Josué. Quantos ensinamentos, quantas histórias verídicas, quantas histórias reais, verdadeiras, da tua boa, potente e poderosa mão, em favor do teu povo, em favor dos teus servos e das suas servas. Senhor, o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. Quem mudou foi o homem, quem mudou foi a mulher, quem mudou foi a humanidade. Mas nos ensina, Senhor, a andarmos no caminho da retidão e da obediência, e que possamos chegar ao final da nossa caminhada, assim como chegou Josué, aos 110 anos, e disse: servi hoje, escolhei hoje a quem querer servir, o Deus dos amorreus, cuja terra habitais, ou o Deus de Israel. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso, Pai, nos ajuda a te servir melhor, em espírito, em verdade, em temor, em tremor, em santidade, em obediência, em reverência, em justiça, em retidão, ó Pai querido e eterno. Em nome de Jesus, não nos deixa declinar, nem para a direita e nem para a esquerda. Não nos deixa, meu Pai, criarmos nenhum tipo de concessão com o pecado, com o mundo, porque o pecado e o mundo nos afasta do Senhor. Pai, nos abençoa, em nome de Jesus. Queremos agradecer também, meu Pai, pelo início agora do livro dos Juízes. Mais um livro histórico, meu Pai, de grandes histórias do teu povo, das tuas tribos, da tua nação. Ajuda-nos, ó Pai, abra o nosso entendimento e o nosso intelecto, para que possamos extrair lições preciosíssimas e aplicar e vivenciar e colocarmos em prática na nossa vida. Por isso, meu Pai, toma o controle e a direção. Repreende todo o mal, repreende
repreende toda frieza, repreende todo desânimo, repreende todo cansaço, repreende toda angústia, repreende todo complexo de inferioridade, toda procrastinação, todo pensamento oscilante, variante, flutuante, incrédulo, mundano e profano caia por terra, em nome de Jesus. Há poder, há poder, há poder nesse nome, há poder, esse nome é poderoso. Ao nome de Jesus todo joelho se dobra, dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Pai, o sangue de Jesus tem poder, ele nos purifica de todo pecado. Se conosco, ó Pai, nessa etapa do livro de Juízes que se inicia hoje, assim como o Senhor foi no livro de Josué e nos demais livros. É a nossa oração, a qual nós oramos, pedimos e agradecendo, crendo, confiando e acreditando na vitória, na bênção, no testemunho do teu povo, em nome de Jesus, ó Cristo, o Salvador ungido, aquele que era e é, aquele que é divino, todo-poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que reina não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém, amém e graças a Deus. Salvador ungido, Salvador ungido. Oh, aleluia. Graças a Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. A paz do Senhor.